Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao Mistério da Redenção. Hoje, nesse sábado, dia 9, nós celebramos a dedicação da Basílica do Latrão, que é a Catedral de Roma. Então, queremos estar unidos ao Papa Francisco nesse dia, nessa data. O Evangelho de São João, capítulo 2, de 13 a 22. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então o chicote, cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas, derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje é muito significativo celebrar a Basílica de São João de Latrão, a Catedral de Roma, porque talvez você ainda não saiba, o Papa Francisco sempre nós o vemos aparecendo na Basílica de São Pedro, né? Lá no Vaticano, com todo o glamour, né? No sentido assim de beleza, de solenidade litúrgica, de significado espiritual, né? Tudo isso muito válido. A Basílica de São Pedro, ali onde está a Cátedra de Pedro. Mas a Catedral do Papa em Roma é a Basílica de São João de Latrão. Interessante notar isso, né? A Catedral de Roma não é São Pedro, a Basílica de São Pedro, mas a Igreja de São João de Latrão, que é uma basílica muito bonita, muito significativa, muito bela, e que é dali que o Papa, porque o Papa também, além de ele ser o sumo pontífice para toda a Igreja, ele é o bispo de Roma. E o bispo de Roma tem a sua cátedra ali na Basílica de São João de Latrão. Pois bem, hoje nós vemos também esse evangelho onde o Senhor ele mostra muito amor, né, o zelo pela casa do Senhor que o consome. Ponto de expulsar esses cambistas, fazer um chicote com as cordas, expulsar aqueles que ali estavam. Por quê? Porque Jesus ele tem um zelo enorme pela casa do Senhor. E eu fico imaginando, esse também deve ser o nosso zelo com a igreja templo espiritual, mas também com a igreja física. A igreja não é um lugar de comércio, a igreja não é uma feira, a igreja não é um espaço, vamos dizer assim, como qualquer outro, comum, né? Como qualquer outro, uma repartição social. Não. A igreja é para nós o lugar onde encontramos Deus, é o espaço da oração. Por isso que a gente tem que guardar o silêncio dentro da igreja, participar bem das celebrações, zelar pelas nossas igrejas bonitas, igrejas que nos levam à oração, ter o cuidado pela igreja, para que nunca a igreja seja um lugar qualquer. A igreja é o lugar onde nós encontramos a Deus. Por isso, zelemos pela nossa igreja, zelemos pelos templos físicos, para que ali o zelo, né, nos consuma de amor por Deus e pela igreja, para podermos guardar, proteger, zelar a igreja. Por isso que na igreja nós devemos guardar esse silêncio, ter o zelo pelos objetos litúrgicos, pela igreja. Na igreja a pessoa precisa ir de maneira
modesta. Claro que a pessoa tem que estar de maneira modesta em todos os lugares, mas não é com qualquer roupa que se vá na igreja, né? Não é ouvindo qualquer tipo de coisa, mascando chiclete, muitas vezes, entrar lá de boné, entrar lá falando, gritando. Não, a igreja é o lugar onde nós devemos sentir a presença de Deus, e esses fatores exteriores também devem nos levar a uma vida profunda de oração. Que Deus nos dê essa graça de guardar o nosso coração, mas de zelar também pelo templo físico, para que ali seja um espaço onde nós encontremos a Deus. Que Deus te abençoe. Zelemos pela nossa igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que Deus te abençoe.